Eu vou perguntar a terceira pergunta agora. Juliana, você é autista e já tem o diagnóstico fechado. Pois bem, você já sabe, né, da importância, inclusive, do conhecimento que as pessoas autistas precisa ter para ir em busca de um diagnóstico, e é muito comum ouvir reclamações de pessoas autistas durante os atendimentos, né, não só com psiquiatras, psicólogos, mas com médicos, né, neuros, enfim, até o clínico mesmo, porque somos maltratados, né, mal interpretados, e as dificuldades está aí, né, em como se expressar, em o que dizer para o médico. Acho que você já terminou respondendo, né, como a escrita ajudou nesse processo. É, Você a já questão falou, né. a questão realmente foi essa, de ter o autoconhecimento, porque, os médicos eles estão desacreditados no que tu tá falando, então eles vão estar sempre, fazendo mais e mais perguntas, rebatendo o que tu fala. Então eu precisei, ter esse autoconhecimento através da escrita, para mim realmente saber quem eu sou, quais são as minhas habilidades, as minhas limitações, para mim realmente poder falar sobre isso. Daí, o médico ele falava tal coisa, dizia: "Não, não é bem assim, é isso, é aquilo". Então a escrita ela me deu autoconfiança e autoconhecimento, assim, para realmente, não, eu sou assim, não sou isso que tá falando, e conseguir realmente, eu tive, tive que brigar com os médicos, porque realmente eles estão, vamos dizer assim, ainda num padrão antigo, assim, de E coisa eles de querem crescimento. encaixar, né, a todo mundo naquele Sim, quadrado ali. Por isso sim, que, Juliana, é uma dificuldade também, isso existe muito na ciência. Um neurocientista, Siddhartha Ribeiro, ele fala assim, que quando você não conhece um assunto, você nega. sim, Então os médicos passaram a vida toda negando, o autismo para muitas pessoas que tinham características, mas que eles não conheciam, porque eram tipo, tinha aquele padrão: "Não, não pode falar, não pode andar direito, sim, tem deficiência intelectual", porque nem todos os autistas têm deficiência intelectual. Pelo sim, tu contrário, vê, alguns têm uma inteligência muito avançada. A gente sabe que os maiores gênios da humanidade, a maioria tinha transtornos, então sim. isso só mostra o quanto essas pessoas contribuíram para a humanidade. E é isso, né, quando você não sabe quem é você, você não sabe direito descrever se você está triste, se Sim, você quer então sumir do mundo. os médicos, no começo eu não me conhecia, então eles falavam, "Ah, é isso que tu tem, é aquele outro", então como eu não sabia, eu acabava aceitando e deixando por isso, só que sempre ficava aquela lacuna que eu achava assim: "Não, mas parece que tem uma coisa a mais e eu não sei o que que é", né. Faltando, né. Daí com a escrita, ela me proporcionou esse autoconhecimento e essa autoconfiança para realmente rebater o que que as outras pessoas estavam falando, sabe. Porque, no E SUS a gente depende, assim, bastante do SUS e para essa questão, assim, do autismo em adultos eu encontrei bastante dificuldade, assim, sabe, de encontrar profissionais, assim, que entendesse do assunto e tudo mais. E como vamos dizer assim, a questão da grande maioria da população que depende do SUS, então é importante a gente estar divulgando sobre isso, assim, para as pessoas, ver que tem esse outro caminho, porque lá é só taxado, assim, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e tem uma coisa a mais, assim, sabe. Então é importante essa questão de divulgar o que que é o autismo, o que que é viver, assim, sendo autista, assim. Então é importante demais, né. tem pessoas que falam que começou a aprender, a entender o autismo depois de mim. Sim, Inclusive pessoas que me dão muito suporte, suporte, assim, quando eu estou passando por uma crise, se eu ligar para a pessoa diz: "Venha para minha casa". Mas porque eu mando coisas, eu mando informações de especialista, porque as pessoas diziam: "Não, tu não tem cara de autista não". Aí quando eu passei por uma crise, aí eu disse à minha amiga assim: "Agora tu vai testar o meu autismo". Porque na troca de psicólogo, né, eu estava muito acostumada com uma pessoa e a gente tem essa dificuldade, né, se acostuma com pessoas determinadas, com aquela rotina, e quando eu vi a nova psicóloga eu comecei a chorar desesperadamente. E eu e uma coisa, eu sempre fui muito expressiva na terapia, parecia que eu tinha perdido tudo. Eu: "Hã?". Eu fiquei irreconhecível e eu saí muito mal da terapia. Eu precisei andar em linha reta, que eu tenho isso quando eu estou em crise, eu preciso andar bastante em linha reta, para chegar em algum objetivo para relaxar o cérebro, e eu disse: "Eu sim, preciso ligar para alguém", eu liguei, a pessoa disse: "Venha para minha casa", eu fui para casa da pessoa, aí ela disse: "Agora eu estou entendendo o teu autismo". Só que assim, sim, na prática também, que as pessoas e ela falou assim: "Eita, ele tá te testando, porque você sempre deu essas crises quando tem mudanças".
muito drásticas no seu dia a dia, ou esse contato, esse desvinculação afetiva com Sim, uma pessoa e a gente não entendia o que estava acontecendo com a gente, assim, acontecia várias crises assim também, e a gente se sentia muito culpada, assim, porque por que que é uma coisa assim tão simples, por que que eu tô sofrendo tanto? E isso só piorava e virava uma bola de neve. Então, agora a gente ter conhecimento que não, é uma crise, então eu vou passar por esse processo, mas depois eu consigo voltar. Então, até para as pessoas que estão em volta, elas saber como agir. E quando eu comecei a ter crises também, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então eles ficavam em cima, o que está acontecendo? Tá bem? Fica calma, queriam tocar, eu só choro, eu queriam, não falo queriam nada, eu só choro, só choro, só choro, então, daí eles queriam me tocar desesperada com para, eles queriam me tocar para me acalmar e tudo. Daí agora eu digo, não, se a pessoa me tocar e falar comigo, são mais dois estímulos. E como eu tô numa crise sensorial, é para te me colocar quietinha num cantinho que eu volto. Então, eu deixar conhecendo, você quieta, né, ali. sim, Aí que aí eu nem a falo, pessoa fica naquele desespero, ele quer, a pessoa tá nervosa, eu tenho que acalmar ela, mas no contrário, a pessoa me deixava pior ainda, porque eu já estava em crise sensorial e mais a fala da pessoa, mais o toque. Então, tu conhecendo, tu consegue passar melhor por uma crise e as pessoas que estão em volta, elas também vão saber lidar. Tu vê que agora tuas amigas, teus familiares, eles sabem que não, é uma crise, então vem cá que eu deixo eu te acolher, que vai passar essa crise e tu é vai ser a tipo, Maria de novo. minha família já sabe, quando eu chego com a cara assim, eu não falo nada, é porque eu não esse dia não foi bem, aconteceu alguma coisa e deixa ela tomar banho, ir para o quarto e, tipo, ela vai falar em alguma hora. Na universidade, quando eu chegava nossa, eu parecia que eu ia explodir. Quando eu chegava em casa, eu tomava banho, deitava na minha cama, parecia que aquilo tudo tinha passado, assim, porque era e se você interromper isso, ficar perguntando: "Ah, você é muito imatura, sei o quê", só vai piorar a situação. Você vai chorar mais ainda e aquilo vai se tornando um sofrimento muito maior. Então o ideal é não interferir, deixar a pessoa, tipo eu digo: "Eu sou Então, café com leite mesmo, essa chora". é a importância do autoconhecimento, que agora tu já entende até como é que funciona uma crise tua. Então, tu já E consegue passar melhor. Sim, o que eu preciso para me recuperar. Aí eu sim, tive que escutar muita música, ver, andar em linha reta, falar com uma amiga minha, escutar muita música, as mesmas músicas que eu escuto sempre, e escrever. Escrever foi o final e claro, tudo eu fui discutindo depois, a gente passou umas 5 sessões só discutindo essa vê. mudança, né, repentina. Então, são coisas que antes eu não tinha. Mesmo eu tendo, a minha família entendo, assim, sempre entendeu esse jeito meu, assim, e não interferia. Eh, Algumas pessoas muito próximas, mas eu não tinha terapia. Sim, Então eu isso. sofria o dobro, eu sofria se eu passei, sei lá, um mês me recuperando, em outra situação eu passava 6 meses, 1 ano sem entender aquilo, e aquilo gerando mais sofrimento e a demanda social, né, Sim, que de a você demanda social ela continua, as cobranças continuam e a nossa própria cobrança, porque a gente vê que a gente não quer estar assim, e a gente não entende por que que tá assim e se cobra mais por estar assim, e fica aquela bola de neve. Então, conhecendo a tua crise, tu consegue se recuperar mais rápido, porque tu entende o processo. isso, justamente. E assim, tudo isso a escrita envolvida, né.